Tá um calor absurdo. Eu não posso ir pra praia, não posso ir pra piscina. Então, se você consegue fazer isso, eu tenho uma inveja profunda de você. Eu só queria reclamar disso. Agora a gente pode ir pro vídeo. Quando a gente é criança, tudo o que importa é o aqui e o agora. Na adolescência, apesar da gente entender esses conceitos de tempo, ainda temos essa noção mais imediatista das coisas, como se o amanhã estivesse longe demais para a gente se preocupar com ele. As coisas eram mais intensas e tudo parecia um longo e eterno instante de tempo. Agora, como boas pessoas na flor da idade que somos, a gente entende a vida como um amanhã e mais tarde constante. Sair? A gente dá uma olhada na agenda e pode ser que dê no dia 20 de... daqui a uns 2 meses, pode ser? A gente tem 58 coisas para fazer na lista de tarefas. Dá para fazer 4 de noite, amanhã dá para fazer mais umas pela manhã, na parte da tarde talvez, de noite se pá tem um compromisso. E é tudo sobre o depois. Sobre o mais tarde, o daqui 2 dias, mês que vem, na próxima quarta. Depois de tanto planejamento para daqui 2 semanas, quando você acha que sabe exatamente onde vai estar, as coisas começam a dar errado. As emergências acontecem, os seus compromissos da semana inteira vão ter que ir para a próxima, seu planejamento do dia vai por água abaixo e você precisa se reorganizar. Talvez só tenha que remarcar umas reuniões, talvez só precise perder 1 ou 2 noites de sono para colocar tudo em dia de novo. Ou talvez você perca 6 meses da sua vida. E isso foi o que aconteceu comigo. Falando desse jeito, parece até que eu entrei em coma, mas relaxa, eu só peguei uma DP na faculdade. Para quem não sabe, DP é dependência de uma matéria, significa que você não conseguiu completar ela, não foi aprovado e vai ter que refazer ela toda de novo do zero. As imagens que você está vendo agora são os registros da minha aventura até o aquário, que na verdade não é um aquário, é uma loja que vende peixinhos e aquários e eu sou apaixonada por ela. É o meu pontinho de paz. Eu escolhi gravar nesse lugar por causa da ironia. Aquários me lembram água e alto mar, o que me lembra que eu não sei nadar. O texto que eu escrevi fala um pouco dessa sensação de quando as coisas começam a dar errado no momento crucial pra gente. E nos sentimos como alguém que não sabe nadar, bem no meio do oceano. Mas o aquário, o meu lugar favorito onde essas imagens foram gravadas, ironicamente, ele é um lugar que me acalma e conforta. No meu cérebro, as coisas funcionam assim. Eu começo uma coisa e desisto. Quando eu não desisto, geralmente são projetos mais rápidos e que duram menos tempo. Por isso eu finalizo eles e fico satisfeita com o resultado. Na grande maioria das vezes. Geralmente, eu não preciso que as coisas deem errado para que eu desista de alguma coisa. Mas esse é assunto para outro vídeo. A coisa é que quando algo efetivamente acontece completamente diferente do esperado, de um jeito ruim, meu cérebro fica confuso. Ok, eu não desisti, então por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quis? E isso me leva para um caminho que eu fico muito frustrada comigo mesma, por ser incapaz de fazer essa coisa X dar certo. Eu reprovei em uma matéria da faculdade. Me dói, até agora, pensar nisso. Pelo que eu soube, não é grande coisa, mas para mim foi um sinal do mais completo desespero. Eu iria me afastar dos amigos que eu tinha feito, ia ter uma rotina diferente, ia ter que lidar com pessoas novas, passar pela pressão de fazer novos amigos e o pior de tudo,
teria que adiar a minha vida em 6 meses. Isso foi o fim do mundo para mim. Eu queria prestar para as maiores faculdades que eu conheço assim que eu terminasse o meu curso atual, porque eu tô querendo correr atrás do meu sonho. Mas agora eu ia ter que esperar 6 meses a mais. Isso, na verdade, seria 1 ano de atraso, já que os vestibulares são anuais. Então eu comecei a surtar, porque na verdade seriam 12 meses completos de sofrimento. Eu sofreria de novo o que aconteceu no ensino médio comigo. Todo mundo estava mudando a sua rotina, tendo novas perspectivas para suas vidas, e eu teria ficado para trás, conseguindo tudo o que eu conseguiria atrasada. E isso, claramente, foi o puro suquinho de ansiedade. Existem alguns detalhes nessa história, só que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas essa coisa de eu me afastar dos meus amigos, ou de não ter com quem falar, ter que fazer amizades novas, na verdade, era muito esse suquinho, porque meus amigos estariam comigo no resto da semana, seria só um dia que eu não ia poder estar com eles. E 2, outras pessoas da minha sala também tinham pegado DP, então eu ia ter companhia nesse momento diferente, de ter que refazer a disciplina. Então não seria um problema tão grande, inclusive eu não teria o mesmo professor. Eu poderia até ter mais facilidade. Enfim, vários detalhezinhos, mas não é nisso que a gente vai focar. Pouco tempo depois desse breve período de desespero, minha mente foi clareando aos pouquinhos. Eu poderia remediar essa situação com outras soluções. Mas, em geral, eu percebi que precisava aprender a lidar com as adversidades. O universo não vai trabalhar no meu favor. Às vezes, as coisas dão errado. E isso não significa que eu, ou que você, pessoa que está vendo esse vídeo, e talvez se identifique um pouquinho com o que eu estou falando, isso não significa que você é a pior pessoa do mundo, a mais incapaz e que não consegue fazer nada. Às vezes, as coisas fogem do nosso controle. No meu caso, foi uma aula na faculdade. No seu caso, pode ser um pouquinho pior. Pode ser alguma coisa que deu errado em uma área inteira da sua vida, seja ela acadêmica, social, profissional ou familiar. O que eu quero dizer com isso tudo é que 1. Você não vai morrer por isso, eu te prometo. 2. O mundo não acabou por causa dessas coisas que deram errado. E 3. A sua vida não acabou por causa disso. Por experiência própria, eu sei que os medos que nos levam a ficar tão desesperados estão geralmente relacionados com essas coisas. A sensação de falta de perspectiva, como se algo dando errado fosse culminar imediatamente na nossa exclusão da existência. Ou que alguma coisa vai ficar muito errada no nosso entorno, no ambiente externo, por causa disso que deu errado. Ou até que as pessoas ao nosso redor vão ficar tristes, decepcionadas, talvez com raiva da gente por causa disso. Então, uma coisa que me ajuda a lidar melhor com tudo isso é pensar racionalmente sobre os melhores e piores cenários que podem ser o resultado disso que deu errado na minha vida. Usando de exemplo a minha DP, qual era a melhor coisa que poderia acontecer? Não pegar DP, mas não foi possível. Então a próxima melhor coisa que poderia acontecer seria dar um jeito de fazer essa matéria sem ter que desistir das matérias do meu semestre. A pior coisa que poderia acontecer seria eu ter que cursar essa matéria por mais 6 meses. Eu peguei essas coisas e criei soluções para as duas. Se eu pudesse, cursaria essa matéria em outra faculdade, em outro horário, pelo próximo semestre. E se tudo desse errado e eu não conseguisse de jeito nenhum, tivesse que ficar esses 6 meses a mais, eu poderia usar esse tempo para estudar para o vestibular numa rotina mais leve do que a minha rotina agora. Se for difícil para você perceber quais são as suas alternativas, talvez também possa te ajudar a se lembrar quais são as coisas que você pode e quais são as coisas que você não pode controlar. Eu vi uma imagem muito bonitinha no Pinterest e eu vou reproduzir ela porque eu achei fofa e é isso. Então, coisas que estão sob o seu controle. Suas decisões, suas ações, suas ideias,
seu comportamento e o jeito como você lida com as coisas que te acontecem. E as coisas que não estão sob o seu controle são qualquer coisa relacionada com outras pessoas ou com o seu entorno. Como elas se sentem, o que elas escolhem, como agem, o que acham de você, entre outros acontecimentos. E por aí vai. É uma lista gigante de coisas. Mas para ser sincera, você só precisa saber o que está no seu controle. A partir daí já dá para ter uma noção do que você pode fazer. É um papo meio coach, mas é muito bom se lembrar de que você pode agir sobre toda e qualquer coisa que esteja nesse limite de coisas que você pode fazer. Ajuda pra caramba, pelo menos pra mim. Não sei se vai funcionar pra você, mas eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena compartilhar. E é por isso que quando eu tô triste, eu pinto meu cabelo. Vai resolver meus problemas? Claro que não, mas vai me fazer sentir que eu tenho tudo sob controle. Enfim, eu falei muita coisa. Não sei quantas. Eu falei muita coisa e não sei quantas delas fizeram sentido. E eu acho que vocês notaram que esse vídeo foi num estilo um pouco diferente, não foi tão poético quanto o anterior. Mas eu não quero me prender a nenhum tipo de modelo, porque às vezes eu sinto vontade de fazer uma coisa, às vezes eu sinto vontade de fazer outra. E é isso. Meus conteúdos vão ser tão inconsistentes quanto eu sou. Ou talvez seja um tipo de consistência, não ter um padrão. Ou seja um padrão muito amplo. Enfim, é isso. Eu acho importante lembrar que nós somos humanos e somos passíveis de erros. Ou que as coisas deem errado pra gente. É normal. E talvez não esteja tudo bem, mas eventualmente vai ficar. Você vai se sentir melhor, queira ou não. É inevitável e natural. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive